Olá, boa tarde, boa tarde. Cadê o outro microfone? Tá aí? Tá aqui. Obrigado. Pô, prazer enorme estar falando com vocês, comemorando 6 anos do Rabiscos. Para quem não conhece, o Rabiscos é um podcast de literatura contemporânea. Semanalmente a gente conversa com escritores e escritoras do Brasil todo, falando sobre literatura, sobre os lançamentos, sobre os eventos também. E quem acompanha o podcast sabe que é comum a gente levar para o teatro as comemorações do Rabiscos. Tanto eu quanto a Jéssica Balbino, que infelizmente não está aqui hoje, mas também faz parte junto comigo. Nós que fomos os idealizadores do podcast. E esse ano a gente tentou fazer de um jeito diferente. A Mia, que é uma querida parceira nossa, essa mostra integrada de artes, e que preza tanto pela cultura, de seus mais variados tipos, filmes, exposições, música e também literatura. Então foi um jeito que a gente encontrou de unir essa cidade tão linda com o aniversário do Rabiscos, com 6 anos. E aí teve essa ideia de falar sobre a interiorização, os interiores de Minas, os conflitos que existem, as lutas que existem. E surgiu o nome do Léo, do nosso convidado, Leonardo Piana. O Leonardo Piana, a gente já paquera esse encontro há um tempo, desde que ele lançou o livro em 2022, que é esse livro aqui, Sismógrafo. E esse livro, basicamente, ele é sobre uma volta para o interior de uma pessoa que, depois de muito tempo, decide voltar para o interior, que se passa na cidade de Andradas, aqui perto, cidade vizinha. E nessa volta, através de uma série de fotografias, o Eduardo, que é o protagonista, vai buscar a sua história, entender um pouco a sua história. E, através daí, ele vai refletindo e vai levantando questões, por se tratar também de um homem gay e esses conflitos, enfim, dentro do interior. Então, não tinha nome melhor para comemorar o Rabiscos 6 anos do que o Léo. Amanhã a gente vai ter uma segunda parte da comemoração também, com a gravação no Mirante Santa Rita, amanhã às 4 horas. Então, quem quiser participar também. E o pessoal de casa que está ouvindo, hoje o Rabiscos ele tem muitos ouvintes no Brasil todo. E Poços de Caldas também está no ranking, que tem muitos queridos amigos que ouvem. Então, tem muita gente que está ouvindo a gente em casa, né? E isso também é uma alegria enorme para a gente, saber que a gente está conseguindo levar essa discussão do interior de Minas para o Brasil todo. Léo, seja bem-vindo. Uma salva de palmas para o Leonardo. Obrigado, Tadeu. É uma honra que legal. estar aqui com você, compartilhando essa mesa, tendo essa conversa. Finalmente, a gente pôde ter esse papo. Estava ansioso também. Muito feliz de estar em Poços, cidade vizinha de Andradas, onde eu nasci, onde se passa o Sismógrafo, onde eu curiosamente morei quando era criança, durante um período bem curto, mas tenho um carinho por esse lugar também. E bora lá, acho que o papo vai ser gostoso. Você dedica o seu livro para a sua cidade, né? Então, Andradas, você falou aí, ela é uma personagem do livro, né? Antes de tudo, porque é uma volta do personagem Eduardo para Andradas. Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que é muito comum, você já deve ter respondido muito essa pergunta. Mas se o personagem principal, que tem essa relação com Andradas, se trata de você também, é uma autoficção também. Não sei se é. Eu acho que a gente poderia começar falando daí, da cidade. Beleza. Eu acho que o livro traz um pouco esse jogo. O Eduardo guarda muitas semelhanças comigo e com a minha história. A gente tem a mesma idade, a gente teve histórias parecidas. Eu acho que parte da graça do livro é também imaginar quanto coincide a voz do autor com a voz desse narrador que conta essa história. Mas, de algum modo, eu posso dizer que sim, o Eduardo sou eu, mas não sou só eu. Houve uma tentativa, enquanto eu estava escrevendo o Sismógrafo, de fazer com que o Eduardo carregasse a voz de outros meninos gays crescidos no interior, crescidos em Andradas, os meus amigos que compartilharam a infância e a adolescência comigo e depois se assumiram gays também. De alguma maneira, o Eduardo
acho que isso foi ficando mais claro depois que o livro foi publicado. Ele é um narrador meio opaco, assim. De algum jeito, ele representa muitas vozes, e eu não imaginava que ele fosse alcançar esse lugar de representatividade, esse lugar do coletivo. Eu ficava muito intrigado se as pessoas iam se interessar em ler uma história contada por um menino gay nascido nos anos 90 em Andradas. Isso parecia muito específico, e daí, de repente, não. Isso dizia respeito a muitas pessoas. A história do Eduardo contava a história de muita gente, assim. Era muito doido para mim escutar relatos de leitores que falavam quanto eles se identificavam, quanto a história deles tinham semelhanças com a história do Eduardo. Uma vez, um leitor disse para mim que o sismógrafo ele trazia coisas da história desse leitor também que ele tinha vivido e ele não gostaria, momentos de violência, do amadurecimento dele numa cidade do interior, e coisas que ele não viveu e que ele gostaria de ter vivido também. Então, essa voz do Eduardo também carrega esse desejo de coisas que a gente gostaria que tivesse acontecido com a gente, talvez, nesse contexto, nesse momento da nossa história, e não só das violências que a gente inevitavelmente sofre sendo, enfim, pessoas LGBT no interior. Léo, você falou da década de 90, né? E eu acho que... Por que o Sismógrafo, que é um livro que venceu prêmios, que foi finalista do Prêmio São Paulo, do Jabuti, ele chega porque eu acredito que a linguagem é muito própria de qualquer lugar do Brasil, né? Eu acho que a gente fala de Poços, que é uma cidade pequena também. Acho que até com o Rafa, que está aqui, que a gente estava conversando sobre isso, de ser gay, quando se descobriu gay, a gente conversou uma vez sobre isso, aqui na cidade. Você acha que hoje, a gente está em 2024, né? Você fala da história da década de 90, que a gente sabe que talvez tivesse até mais repressão. Se é que eu não sei, porque hoje a gente está num momento repressivo também por conta de um governo conturbado que a gente teve. Como que você analisa, você que saiu de Andradas, você que morou em São Paulo também, e agora está voltando para o interior, está morando em Pouso Alegre, né, que eu fiquei sabendo. Como que você vê nessa análise sua, ao escrever uma década de 90, com o paralelo de hoje? Assim? Você acha que hoje o jovem se descobrindo gay no interior, em 2024, também está passando por esses mesmos percursos? Eu acho que algumas violências elas se repetem. Como você falou, a gente passou por um momento mais progressista e agora a gente está nesse momento bem ambíguo, assim, com uma onda conservadora que cresceu muito nos últimos anos, perdeu força e às vezes cresce de novo, não só no Brasil, mas no mundo todo. No interior isso é mais escancarado, eu acho. De alguma maneira, eu acho que as violências elas foram mitigadas nesse meio tempo. O sismógrafo se passa nos anos 90 e 2000, majoritariamente. E eu acho que algumas vivências do Eduardo nessa época elas não aconteceriam de novo nesse contexto, felizmente, assim. Mas como quais? A coisa da escola, eu acho que tem uma vivência muito escolar, da adolescência, da descoberta. Isso é um tema que me interessava muito e ainda me interessa. São narrativas que eu gosto de consumir e que eu estava muito ansioso na época para poder escrever sobre as minhas experiências também. Isso era um desejo muito grande. Mas eu acho que a violência que o Eduardo sofre nesses ambientes assim mais institucionais, talvez a família e a escola, principalmente, eles são violências que seriam menores hoje. Tentando ser bem otimista assim na minha fala. Eu acho que em alguma medida isso acaba acontecendo, mas a nova geração assim de adolescentes, eles me parecem pelo menos muito mais abertos a conversar sobre a identidade, sobre sexualidade, gênero e desejo do que na minha época como um adolescente nos anos 2000, assim. A sensação que eu tenho eu tô com 40 anos, né? A sensação que eu tenho é que na minha adolescência, assim,
era mais corriqueiro, talvez, essas homofobias eram sempre ligadas a coisas muito de piadinhas, essas coisas, né? Hoje a gente tem, por outro lado, uma homofobia descarada dentro da política, por exemplo, dentro do conservadorismo também, né? Aí eu queria entender um pouco a sua ideia, que você fala no livro, mas eu queria te ouvir também, sobre isso de ser conservador, principalmente no interior de Minas Gerais, onde é predominantemente uma sociedade religiosa também. E claro que a gente não generaliza a religião, né? A gente tem pessoas progressistas, né? Eu falo, tem meus pais aqui que são religiosos, mas são progressistas, são pessoas esclarecidas. Mas eu falo no sentido de castração também, né? Como que você desenvolveu essa história a partir desse prisma, né? E como que você criou esse personagem dentro desse ambiente também com a religião e com esse conservadorismo todo? Eu acho que pensando em Andradas, que é uma cidade de 40 mil habitantes, vizinha de Poços, a ideia do sismógrafo era representar a cidade como um lugar onde todo mundo fala de todo mundo. Todo mundo sabe da vida do outro e existe um mecanismo de proteção, e uma proteção meio esquisita, que é uma proteção violenta, de querer cuidar da vida do outro como se isso fosse te manter numa redoma de valores e crenças muito próprias, assim, inclusive valores e crenças religiosas. Eu acho que isso, no sismógrafo, a coisa da instituição igreja também, a relação que o Eduardo tem com Deus e com a culpa que vem através dessa relação com a religião, de alguma maneira isso limita um pouco a experiência dos jovens LGBTs crescendo no interior, mas eu também acredito que isso vem mudando. Inclusive na religião, que é um ponto, uma nuance assim, muito específica do livro, eu acho que existe um pouco mais, sendo muito otimista de novo, existe um pouco mais de abertura para você ser o que você tem o desejo de ser. Eu acho que mesmo os discursos mais conservadores, eles vêm perdendo um pouco de força nesse sentido. Um problema disso e um problema do interior, desse ambiente de todo mundo falar de todo mundo, é que é muito barulhento o grupo conservador. Então, isso faz com que seja muito mais fácil apontar e julgar o outro que é diferente e acuar esse outro, jogar à margem, do que nas grandes cidades, assim. Lógico, tem muitas nuances no meio de estudo. É um território super ambíguo, como é a literatura, mas eu acho que, pensando nessa perspectiva da cidade do interior e da fofoca, assim, isso acua um pouco as pessoas LGBT ou que têm identidades diferentes. Léo, da norma. E dentro disso que você está falando, desse grito, desse barulho que às vezes a onda conservadora faz, e em uma cidade pequena talvez o barulho seja que machuque mais um adolescente gay. Por outro lado, a gente está falando da década de 90, final de 2000, começo dos anos 2000, a gente não tem muito ascensão forte da internet igual hoje, né? Você acha que a internet, de certa forma, apesar de fazer mais barulho também para os conservadores, para os homofóbicos, enfim, você acha que, de certa forma, ajuda também o adolescente hoje a encontrar outros nichos fora da sua cidade, ter esses contatos? Ou você acha que isso ainda limita, de certa forma, por conta do local físico que ele está? Não, eu acho que a internet amplia, nesse sentido, o espaço de encontro mesmo dessas pessoas com seus iguais, para que elas pertençam a esses grupos ou encontrem um espaço de diálogo mesmo, onde elas possam falar o que pensam e ser quem elas são. Mas, por outro lado, eu acho que a internet dá muita voz e faz com que a voz barulhenta, conservadora, seja ampliada, mais do que esse espaço de encontro, de diálogo, de resistência que eu acho que esses jovens estão buscando, assim. Eu não sei, eu acho que a onda conservadora, ela, fora da internet e na internet, ela tem
essa força de ser muito mais barulhenta, assim. E eu não sei em que ponto a gente está falhando para fazer com que a nossa voz também faça barulho, faça mais barulho. Parece que eles são mais organizados, né? Os conservadores, eles falam isso e eu acho que tem razão, assim. Sim. Talvez eles gritem juntos e isso incomoda mais, assim. Você falou agora há pouco da culpa também. Eu queria falar um pouco disso, que eu acho que é importante a gente falar. A culpa que se sente às vezes sem ser necessário sentir, às vezes não estamos falando de culpa, mas o personagem Eduardo tem isso também. É questionado isso, a culpa do marginal, do que está à margem ali naquele momento. Queria que você falasse um pouco disso mesmo, da culpa enquanto conceito e como que você elaborou ela também. Né? Pergunta difícil. Eu acho que na literatura, eu vejo a literatura como esse território da ambiguidade. Assim, o Eduardo ele está o tempo todo tentando encontrar esse espaço de pertencimento na cidade, no grupo, tentando se reconhecer em frente ao espelho, se olhar como o homem que ele é. E eu acho que com um crescimento, como é representado com a história dele, com uma criação católica no interior, todos esses fatores que, de alguma maneira, limitam um pouco, fazem com que o diferente da norma se sinta deslocado. E desse deslocamento vem a sensação de culpa. Eu acho que a culpa na literatura é muito, de alguma maneira, ela é muito bem-vinda, assim, para explorar essas nuances mesmo do que eu quero ser e não me deixam, do que eu quero ser e eu não consigo, do que eu quero ser e eu próprio crio limitações para isso. Eu acho que opera nesse sentido, assim, de você ficar o tempo todo insistindo contra alguma coisa que está te barrando, assim. E eu acho que na literatura isso aparecer como uma questão, principalmente numa história como a do Eduardo, no Sismógrafo, isso deixa muito mais... faz com que o relato dele seja muito mais comovente mesmo, porque é muito honesto. Ele colocar em xeque o tempo todo o que ele sente na hora que ele está narrando as experiências. Eu acho que, nesse sentido, é uma coisa boa assim, que veio com o relato, sabe? Lembrando que o Léo vai estar com o livro aqui, então quem quiser comprar o livro direto com ele vai estar assinando aqui. Então. Eu queria falar, antes de a gente continuar, eu esqueci de falar no começo, mas eu quero agradecer o patrocinador desse episódio, que é a Livros, que faz um trabalho bem bonito aqui em Poços, tem uma livraria aqui. E eu quero agradecer o patrocínio que eles dão para o Rabiscos. E são essas empresas que acreditam, né, nessas coisas acontecendo, nessas coisas da arte sendo divulgada, que faz tudo valer a pena. Léo, eu queria falar também, porque assim, o livro, quando você fala do interior, você tem dois momentos muito determinados, que é um personagem indo embora de uma cidade pequena, ficando muito tempo na capital e voltando, né? Ele volta, esse retorno. E muitas vezes na nossa vida a gente passa por diversos retornos, né? Tem uma frase que eu sempre ouço falar, que eu sempre levo comigo, que o bom da vida é ter para onde voltar, né? Quando tudo dá errado, sei lá, às vezes você volta para casa dos seus pais ou para casa de um amigo. E esse retorno é muito bonito do livro, né? Porque ele é um retorno tumultuado, né? Eu queria te ouvir sobre isso, assim, sobre esses retornos da vida, em especial quando você tem esses dois momentos, a decisão da partida e a decisão da volta, que não necessariamente é um regresso e não necessariamente você está andando para trás. Né? Antes de falar sobre isso, só queria complementar a minha fala anterior, claro, sobre a culpa, porque eu pensei na culpa na literatura e especificamente num livro como Sismógrafo, mas a culpa na vida é uma bobagem. Eu acho que a gente tem que viver sem culpa, e principalmente no caso de pessoas LGBTs, por favor, vivam suas vidas independentemente de qualquer coisa. Assim. Eu acho que o Sismógrafo também, embora o relato seja cheio de
culpa do Eduardo, e isso coloca muitas coisas em xeque durante a narrativa toda. No final, essa culpa é dissolvida. E isso é o bonito do livro, e isso é o bonito da vida também. Então, só fazendo esse adendo... Muito bom, muito bom. Por favor, a culpa é uma bobagem. Agora, sobre os retornos, eu acho que eu, assim como o Eduardo, eu também saí de Andradas quando eu tinha 18 anos, me mudei para São Paulo, que é meio um caminho muito clichê para adolescentes gays no interior, o sonho de viver a sua sexualidade numa cidade grande, onde ninguém vai te conhecer, onde você pode ser anônimo e, enfim, ter qualquer tipo de encontro que você deseje. De alguma maneira, a minha relação com Andradas ela foi sempre muito mal resolvida. E acho que por isso eu queria escrever sobre esse retorno para a cidade. Eu sempre vi o Andradas e o interior estar aqui, assim. Sempre me identifiquei muito com o ritmo do interior. E Andradas sempre foi a minha casa. Era o lugar para onde eu sempre quis voltar quando eu precisava. Quando eu precisava dos meus amigos de lá, quando eu precisava da minha família, quando eu precisava lembrar de quem eu era. E, de alguma maneira, é a cidade que também, por todos esses fatores que a gente já conversou, era uma cidade onde eu me sentia muito deslocado. Então, como a casa pode trazer esse deslocamento também? Isso era o que mais me interessava, assim, de escrever sobre essa interrogação que eu tinha na minha relação com a cidade. Então, eu acho que o retorno ele é muito bonito e ele... eu faço questão de falar no sismógrafo que quando tudo saísse do controle ou quando tudo desse errado, eu sempre teria para onde voltar, diferentemente do Tomás. E eu acho que, principalmente para pessoas LGBTs, pessoas que estavam nessa vontade de fugir, como o Eduardo esteve, como eu estive, ter esse lugar do retorno, para mim, foi fundamental. Assim, reconhecer algum lugar como casa. Eu queria falar um pouco das fotografias, que eu também saí cedo de casa e as imagens no seu livro são muito fortes, né? Para quem não conhece, o Eduardo ele tem uma série de fotos que esse retorno dele, ele usa essas imagens para buscar respostas, que é muito bonito e simbolicamente bonito. E essa questão da nostalgia, às vezes a gente está num lugar, quando a gente sai e fica muito tempo longe, a gente tem uma ideia, que quando a gente volta, parece que não era nada mais daquilo. Porque precisou ter aquele momento, precisou ter aquela ideia. Eu queria que você falasse um pouco das imagens do livro, né? Esse percurso de tentar entender um tempo, de tentar entender um momento através das imagens e buscar também respostas. Como que foi esse processo e por que você decidiu fazer assim a história? Eu acho que esse é o barato da memória. A fotografia no romance está muito ligada à dimensão da memória, do que você conserva no passado, mas quando você volta para o presente e quando você imagina aquilo no futuro, jamais vai ser como foi no registro. Então, para mim, a fotografia era muito esse instante congelado em que as coisas permaneciam... O Eduardo é fotógrafo, só um parênteses. Em que as coisas permaneciam intocadas dentro da memória dele. E daí, quando ele vai para Andradas, ele começa a rever os lugares onde ele esteve, os lugares que ele fotografou, ele fotografa de novo, nesses passeios pela cidade, e ele consegue colocar essa memória em xeque. Assim. O que aconteceu aqui poderia acontecer de novo hoje, o que representa esse lugar, esse momento, esse registro intocado na memória até eu encontrar com isso de novo, sabe? Isso, na fotografia, que eu tentei trazer muito para o romance, uma vez me falaram que o Sismógrafo é um livro de fotografia sem imagens, eu achei isso super bonito. E assim, é bonito mesmo, eu concordo. Eu acho que representava muito esse olhar
do fotógrafo também para tudo que ele via, tentando construir exatamente qual era o contraste disso com a memória que ele guardava. Então, também tem essa oportunidade de revisitar o passado e de debater um pouco o passado, sabe? Muito bom. Quando você fala isso, o livro ele é imagético, né, por si só, e ele tem esse apelo muito, muito gostoso de ler, assim. Quem já saiu de lugares, mudou com uma certa frequência, sabe também quanto que é importante, né, ter esses resgates todos. Ô, Léo, eu queria falar sobre o amor, né, que de certa forma permeia o livro todo também. E tem uma história, eu queria que você contasse um pouco, sem dar spoiler, mas um pouco essa relação do primeiro amor do Eduardo, como que foi, como que ele viu isso, e fazendo uma analogia, dentro de uma pergunta um pouco pessoal para você também. Como que é o amor e como que foi a descoberta do amor dentro da sua sexualidade e para você também? Eu acho que o amor é o meu tema, assim. Em tudo que eu escrevo e em tudo que eu tenho vontade de escrever, e no Sismógrafo talvez seja o grande tema que permeia tudo. E é uma questão muito individual e ao mesmo tempo é uma questão muito coletiva. Acho que a gente sempre pode perguntar para o outro como ele vê o amor, nunca vai ser como você vê. Isso é o bonito de colocar as imagens do amor em jogo também. A minha experiência com o amor, enquanto homem gay, eu acho que isso é curioso de falar, mas se deu pela amizade e não pelo afeto romântico, na verdade. Eu acho que isso está um pouco explorado em outras relações do livro, mas para mim, pessoalmente, o amor que eu descobri e que eu quis descobrir quando era adolescente foi o amor pelos meus amigos. Assim, foi o amor compartilhado por aquelas pessoas que estavam passando pelo que eu estava passando e compartilhando aquelas vivências e com quem eu estava construindo as memórias que eu carrego até hoje. No caso do amor romântico, no amor do Eduardo pelo Tomás, esse primeiro amor complicado, me interessava muito escrever sobre esse encontro de descoberta mesmo, em que parece que quando ele encontra esse menino e quando ele vê a chance de ter o desejo dele correspondido por outro menino, isso parecia impossível num lugar como Andradas e num contexto como que ele vivia. Acho que o amor coloca ele em total deslocamento, assim. É aquilo que, ao mesmo tempo que deixa ele completamente perdido e sem chão, é aquilo em que ele se ancora, assim. É o lugar mais difícil que ele poderia ter encontrado em Andradas e, ao mesmo tempo, é o lugar mais acolhedor, eu acho. Eu acho que a relação dos personagens no romance, ela, sem querer dar spoiler também, ela é muito mal resolvida. É sempre essa coisa de atrai e repulsa, quero e não quero, dói, mas eu gosto. E acho que o amor tá nesse espectro muito dúbio, assim, de tudo que a gente faz e de todas as relações que a gente constrói por meio dele, assim. E na literatura isso aparece não só no que eu escrevo, mas na literatura que eu leio e que me interessa, assim. O amor nunca está resolvido e talvez isso seja o que mova a gente a escrever tanto sobre o amor e o que mova os leitores a quererem ler tanto sobre o amor, porque ele é inesgotável. A gente sempre vai procurar mais uma resposta, assim, porque ele é uma pergunta, né, no final das contas. Ele é tão igual, mas cada experiência parece que é muito singular, assim, né? Você acha que você escrever Sismógrafo foi uma forma de redenção para você enquanto pessoa também? Falar desses temas foi uma forma de agora consegui colocar para fora, porque quando você coloca para fora através de um livro, você perde o controle dele também, né? Você acha que isso foi uma certa...
Quando eu comecei a escrever o Sismógrafo, eu estava passando por uma série de oficinas, assim, e eu escutava muito que a gente tinha que escrever sobre o que a gente conhece. E daí eu fiquei pensando, putz, o que eu conheço e o que eu conheço bem o suficiente para poder contar e que pareça convincente. E eu tinha muitas interrogações, né, como eu já falei, na minha relação com a cidade, na minha relação com a sexualidade, o sexo, na minha relação com o próprio amor. Então, de alguma maneira, aquilo era o que me dava matéria para escrever, o que eu não tinha de resolvido, o que me movia mesmo a continuar investigando. Então, de alguma forma, foi, sim, redentor escrever no Sismógrafo sobre todos esses temas. E eu cheguei, depois de publicar e depois de escutar as pessoas falando sobre as próprias impressões de leitura delas, eu fiquei pensando se aquelas questões estavam resolvidas assim agora na minha cabeça. E daí eu comecei a escrever outro livro, a esboçar próximos trabalhos, assim, e as questões se repetem muito. Eu tenho muito medo de ser um escritor repetitivo, mas esse tema do amor, esse tema da cidade, ele aparece com outras abordagens e com outras caras no que eu escrevo hoje, mas ele ainda é inesgotável. São temas assim que parece que vão permanecer comigo, assim. Então, parece que de algum jeito essa abordagem que eu dei para esses temas no Sismógrafo, de alguma maneira elas acabam aqui. Elas se materializaram em uma narrativa pronta, publicada, que infelizmente eu não posso mais mexer, senão eu estaria mexendo até hoje. É o mal de todo escritor, né? Mas elas continuam comigo em outras nuances, porque são interrogações sobre a vida mesmo. A gente nunca vai ter uma resolução, a gente sempre vai poder olhar para aquilo por outro ângulo e escrever com outro narrador, de outra perspectiva, e ter uma interpretação diferente no final das contas. Então, sim e não. Sempre sim e não. Legal, mas essa inquietude que é bonito, né, no final das contas, né? Essa coisa que mexe com a gente. Eu queria agora para o outro lado, né, falar um pouco das violências e suas formas de violências, que ainda que não diretamente, em várias coisas que você falou aqui, várias repreensões, várias culpas sentidas, ela passa também por uma violência. E às vezes a violência é até confundida, o amor violento também é até confundido com o amor puro, né? Em muitos casos, assim. Eu queria te ouvir sobre isso, assim, sobre violência do modo geral, dentro desse contexto, né, da vida interiorana e também de todos esses sofrimentos e lutas e conflitos e culpas que o personagem tem também e que você também pode eventualmente ter vivenciado. Eu acho que a minha leitura da violência e de como escrever sobre isso, ela é muito pela via da delicadeza, assim, e não pela via do confronto. Eu acho que, de alguma forma, a gente está muito acostumado a combater violência com violência, combater violência com raiva, e isso esgota. Nada me parece que seja mais desgastante do que a raiva, do que o embate frequente, assim. Ainda que em alguns casos ele seja necessário. Mas a minha perspectiva e a perspectiva que eu tentei dar no Sismógrafo foi de combate à violência pela via da delicadeza, assim. Então, mesmo nos momentos de maior dor que o Eduardo passa, na exposição pública do desejo dele, na violência familiar, na violência do pai e da mãe contra a sexualidade, das outras pessoas apontando o dedo para ele e julgando o desejo dele, ele sempre, e acho que isso é muito, muito melhor do que eu poderia fazer na minha vida, pessoalmente,
mas ele sempre trata isso no relato pela via da delicadeza. Eu acho que talvez seja isso que falta no nosso embate, assim, à violência. Responder à violência não com mais violência, mas responder à violência com sensibilidade, na medida do possível. Porque às vezes tem gente querendo resolver com cadeirada também, né? Ô, Léo, uma das grandezas que tem do podcast é a gente chegar longe, né? E saber que tem pessoas que estão ouvindo a gente em qualquer lugar do Brasil hoje. E um exercício que eu sempre faço com as pessoas que eu converso é um exercício de identificação, porque eu sei que, como o público do Rabiscos também tem um público jovem muito grande, que hoje, graças às análises, a gente consegue saber mais ou menos a idade também. Então tem um público também aí que está nessa fase de idade que você falou, 18 anos. E eu tenho certeza que tem gente que está te ouvindo e está se identificando, né? E às vezes a pessoa está em algum interior de algum estado do Brasil passando por isso que você narrou no livro e você falou também, né? O que a gente pode falar para eles, assim, da arte em si, ou buscar alguma forma disso? O que você gostaria de ouvir que você não ouviu, que você poderia falar hoje? Nossa, tantas coisas. Primeiro, fique junto com os seus, encontre seus pares, não solte a mão depois que você encontrá-los, não solte a mão deles nunca mais, assim. Acho que isso é fundamental, estar junto com seus semelhantes e lutar junto. Acho que isso foi o que me fortaleceu e acho que é um espaço tão necessário assim de encontrar diálogo com as pessoas. E na arte também, acho que isso é fundamental, encontrar qual o seu espaço naquilo que está sendo feito agora, naquilo que você mesmo tem vontade de fazer. A gente tem muita abertura para novas ideias, eu acho, e novas representações, novas identidades, e a gente tem tão pouca coragem, eu acho, de colocar isso na roda, de falar o que a gente pensa, de escrever como a gente quer, achando que a gente não vai ser ouvido e achando que não vai ter público. E eu não sei, sempre tem alguém que pode se identificar, alguém que vai querer caminhar junto, alguém que pode te dar a mão também. Eu acho que muitas vezes a gente constrói um escudo tão grande e tão pesado, difícil de carregar, que a gente dá pouca abertura para o novo e para encontrar pessoas e ideias diferentes, e para que essas pessoas e essas ideias encontrem a gente. Eu acho que, acima de tudo, é se livrar dessa vulnerabilidade, desse escudo para exercer a vulnerabilidade também. Acho que isso é o que tem mais comum na experiência humana. Acho que a partir do momento que você se mostra vulnerável, é muito mais fácil você se conectar com o outro, dialogar, ir pela via da delicadeza e não pela via da violência. Eu acho que é isso, assim, seja vulnerável, jogue suas armas, destrua o escudo. É isso mesmo, porque esse negócio da violência é muito louco, né? Porque quando você fala, né, procure os seus, né? Claro que você está falando de expor sua vulnerabilidade a partir do momento que você confia em alguém para tanto, né? Que é muito comum, né? Eu sempre converso com os meus amigos, que eu falei, o Rafa, o Adolfo está aqui também, a Ana, minha companheira, a gente conversa muito sobre esse negócio do lado de como que, por exemplo, famílias foram rachadas por conta disso que a gente está falando do conservadorismo. Às vezes pessoas que deveriam dar afeto dão porrada e aí a pessoa tem que mudar de núcleo. Às vezes a pessoa sai um pouco do núcleo familiar porque vai nos amigos que ela se encontra amparado, ou às vezes está num núcleo muito específico de uma cidade, vai para outra cidade e se sente amparado. Tem essa dualidade também, né? Esses perigos todos, né? E de certa forma o sismógrafo reflete um pouco sobre isso também. Sim, eu acho que a gente está muito
exposto a todos esses perigos e a gente tem que ter muita coragem mesmo para entrar nesses embates. Eu acho que o sismógrafo demonstra de algum jeito a coragem para narrar esses embates por esse viés que eu falei, muito mais da delicadeza e da sensibilidade. Mas eu acho... Não sei, Tadeu, eu fico pensando se a gente não está encontrando formas porque a gente está um pouco perdido nas resistências assim que a gente tem. Essa coisa que eu estava falando do escudo mesmo, sabe? Para escrever um livro como Sismógrafo, eu tive muitos receios, assim, muito medo da violência, muito medo de como isso ia ser recebido, de como isso ia ser recebido em Andradas, pela minha família, por pessoas que eu sei que gostam de mim, mas não estariam dispostos a encontrar essa voz. E, no final das contas, eu acho que a arte, a literatura, foi o espaço que eu encontrei de maior coragem, assim, de maior liberdade para lidar com todos esses riscos que eu achei que eu tivesse exposto, assim. De certa forma, uma espécie de coragem também, né? Porque não é fácil, né? Quando você fala das suas vulnerabilidades, se você parece que se apresenta para as pessoas erradas também, vai ser usado isso contra você e isso pode te trazer uma coisa também. Então é legal você falar isso, porque, de certa forma, é um exercício de coragem, né? O tempo todo, né? Léo, eu queria falar sobre o título, Sismógrafo, e essa capa também da piscina. O sismógrafo, que é um aparelho aí que mede a movimentação do solo. Por que isso? E a capa, que é linda e, ao mesmo tempo, conversa, né? Isso é curioso, assim, porque o sismógrafo ele é um objeto muito concreto e ao qual a gente tem muito pouco acesso. A maior parte das pessoas nunca viu um sismógrafo. Eu, enquanto eu escrevia, vi um sismógrafo pela primeira vez numa exposição em São Paulo, totalmente fora de contexto do funcionamento dele. Mas, para mim, o sismógrafo ele funciona meio como uma metáfora do próprio livro. Tentar encontrar essa medida para a catástrofe, assim. Então, o sismógrafo, ele, como aparelho, como ferramenta, ele mede a intensidade de um terremoto, ele mede a intensidade de uma catástrofe. E daí, enquanto eu escrevi, a imagem do sismógrafo ela aparece algumas vezes no livro, mas, para mim, é uma metáfora do próprio romance. Qual é a medida para esse desastre que eu quero contar, para essa catástrofe, que tem a ver com catástrofes coletivas, mas também uma catástrofe muito pessoal da vivência do Eduardo em Andradas. Para mim funciona um pouco por aí, assim. E eu, na verdade, eu tirei o sismógrafo, eu tirei a ideia do título de um poema da Adelaide Ivanova, chamado O Sismógrafo, poema, que ela faz um jogo entre o sismógrafo e o compasso. Tentar lembrar um trecho do poema. O sismógrafo não gira em torno de si mesmo como faria um compasso, objeto sincero que demarca território ou ritmo. O sismógrafo vai em frente como faria uma pessoa decente e entregue, como não são as pessoas, Humboldt, que não são como eu. Eu sigo, Humboldt, me movendo em torno disso, de você, dessa busca. E daí o poema segue. Adelaide, adoro ela. Lançou um livro recente agora, chama Asma. Leiam, Adelaide. E a capa traz a imagem da piscina, que é esse momento, para mim, foi um dos momentos centrais do livro. O Eduardo ele frequenta esse clube, ele parte da descoberta da sexualidade dele se dá nesse espaço, assim, do clube, da piscina, e observando os corpos e ele próprio colocando o corpo dele em jogo nesse espaço. Então, quando o editor, o Otávio, o editor da Macondo, me apresentou a ideia da capa com a piscina, parecia um signo muito central para o romance que permeava várias imagens que estavam presentes durante a narrativa, assim. Então, eu acho que tem
essa coisa da piscina mesmo. E hoje eu estava pensando um pouco sentidos para a piscina, curiosamente, que não tinham a ver com a capa do sismógrafo. E pensando um pouco no que a gente estava falando sobre coragem, agora eu vou devagar. É isso aí. Parece que quando eu comecei a pensar sobre a escrita do livro, eu queria ficar sempre no raso. Eu queria sempre encontrar a beirada da piscina. E daí eu percebi que quanto mais eu escrevia, mais eu precisava ir profundo. Assim, isso, lógico, me enchia de medo de chegar em algum lugar que não desse pé na narrativa. E depois eu fiquei pensando sobre a escrita. A gente historicamente consome narrativas de homens brancos, enfim, clássicos, velhos, de famílias cultas. E eu percebi que para escrever uma história como a que eu queria escrever, não adiantava narrar profundo, eu precisava sair da piscina. E acho que isso dialoga um pouco com a capa do livro também, tipo, sair da piscina em vez de ficar no raso e tentar encontrar um lugar que dê pé. Foi o que eu precisei fazer enquanto escritor, como eu sou, e sobre os temas que eu quero escrever. Muito bom. Eu queria que você lesse um trecho do livro para a gente, para o pessoal que está acompanhando aqui, entender esse tom poético que tem a sua história, né? E que é um livro muito lindo. E é um livro que tem um ritmo que eu gosto muito, que não é um ritmo acelerado, é um ritmo bonito. Eu vou ler esse trecho que foi o que deu origem ao livro. Foi a primeira cena que eu escrevi e, de algum jeito, foi o que me fez perceber que a voz do Eduardo já estava nesse trecho e eu poderia pensar tudo o que tinha acontecido antes e depois a partir desse momento, assim, desse registro, dessa memória. Muito tarde. Naquele horário, o clube sempre vazio. Pelo espelho do banheiro eu pude ver os 18 anos de Tomás, o corpo marcado através do tecido colado pelo suor. Pude ver o que já tinha aprendido, os gestos de Tomás ao lavar o rosto e como se esforçava para tirar a camiseta e depois torcia, o suor escorrendo no chão, os dedos penteando os cabelos molhados enquanto ele apertava os lábios. Já tinha entendido como Tomás me olhava e franzia as sobrancelhas, mas o ritmo exato da respiração, isso eu só aprendi quando Tomás se aproximou no mesmo banheiro de sempre. Descobri o cheiro do que pingava das pernas dele por baixo do short firme, já nem tão largo, a cada instante mais próximo. Calculei o ângulo entre a cabeça e o pescoço de Tomás ao assinar a cabine vazia e decifrei o tom de sua voz ao chamar "Vamos". Mais um segundo e estávamos os dois metidos na cabine improvisada do banheiro improvisado do Clube Rio Branco. Ali, me despedi do pulso de Tomás no pescoço, das mãos de Tomás em minhas costas, do peso das mãos de Tomás em minha cabeça, do gosto das mãos e de joelhos. Quis guardar outros gostos e de perto lembrar como cheirava. O suor, os pelos, os músculos. De joelhos antecipei a prece que faria na igreja na manhã seguinte. Deus, traga esse menino de volta. Aprendi a respirar só pelo nariz. Até alguém abrir a porta. Alguém entrar no banheiro sem fazer muito barulho. A chuva lá fora e os passos leves quase passariam despercebidos não fosse pelo meu silêncio imediato que Tomás reafirmou com o dedo indicador com sua boca quando, ainda de joelhos, olhei para ele. Não precisava pedir. Nessa oração estávamos todos em silêncio. A porta da cabine ao lado se abriu e eu não parei. Pés subiram no vaso ao lado e eu não soube até ser empurrado por Tomás, até ver um celular sobre a cabeça de Tomás segurado pela mão sem dono da cabine ao lado. E foi tudo tão rápido. As risadas dos meninos, mais meninos que eu. Os meninos correndo tão rápido para fora antes que eu pudesse ouvir viadinho a voz do Pedro, meu ano, amigo de Tomás, antes que eu pudesse ouvir Edu, seu bicho, a voz do Fabinho, um ano adiantado na escola, amigo de Tomás, antes que eu pudesse imaginar a foto que revelaria na tela um eu tão viadinho, a foto que diria a culpa é sua e diria não volte nunca mais a este clube. Eu não precisava nem ver uma foto que diria o resto do ensino médio evitando o banheiro da escola, todos os intervalos presos na sala de aula. E eu já sabia, ali de joelhos, Tomás diante de mim, seu suor piedoso escorrendo mais que ao fim da corrida, eu já sabia que teria de aprender a respirar, que sairia dali e correria debaixo de chuva quantas voltas os joelhos aguentassem por aquela pista, desejando que fosse a última vez, 20,
50 voltas ou mais do que minhas pernas poderiam suportar até despedaçarem em frente ao banheiro, mais voltas do que meus pulmões, do que minha aorta poderia suportar, voltas suficientes para esquecer que eu era mesmo um menino de 17 anos, de joelhos num banheiro sujo, um menino sujo, improvisado como tudo naquele lugar, até esquecer que não soube respirar direito, esquecer daquele dia, daquela foto, de Tomás, mas eu nunca esqueço. Uou, salva de palmas. Que linda leitura, gostoso. Acho que a gente encerra bem esse Rabiscos, esse episódio especial. Eu quero agradecer muito a Mostra Integrada de Artes, a Kiara, o Paulinho, sempre dando força pra gente. Bonito estar aqui na praça falando sobre literatura, falando sobre problemas que um adolescente gay enfrenta, falando sobre o interior, falando sobre um livro tão bonito. Lembrando que o Léo está com um livro aqui, então quem quiser comprar e trocar ideia com ele também, assinar, é muito legal. E quero agradecer mais uma vez a Livros, que está patrocinando esse episódio. Temos uma pergunta? Pois não. Espera aí, vou levar o microfone para todo mundo ouvi-la. Eu quero parabenizá-lo pela atitude e o ato de coragem. E desejo dizer-lhe que a arte liberta. Confie nisso e escreva tudo o que você sentir na vida, tá? E fazer uma pontuação. Quantos meninos já não... Meninos, meninas, até por gordofobia, epilepsia e etc., por causa desse cultural de fanatismo, de desrespeito, já perderam a vida. Então, bem, se jogue e liberte as pessoas através da arte. Parabéns! Muito bom. Qual que é o nome da senhora? Maria Aparecida Benedito. Obrigado, Maria. Obrigado mesmo. E é isso aí, eu concordo em gênero, número e grau. Tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta, alguma colocação para o Léo? Não? Não. Ah, tem. Opa, temos. Fala. Olá, qual que é o seu nome? Boa noite, Renato. Oi, Renato. Pois não. Tudo bem? Tipo assim, para mim, a escola para mim é a rua, sabe? Eu sobrevivi da rua, sabe? Literatura, li muitos gibis das antigas, sabe? É prazeroso ver vocês falando de literatura, coisas. É muito bom, sabe? Eu não tenho muito estudo, sabe? Eu sou um cara vivido estudo da rua, sabe? Estudo da rua. Mas o aprendizado da rua, para mim, é a melhor faculdade que tem na vida. Isso aí. Obrigado, Renato. Que bonito, né? Ó, que legal. A gente está numa praça falando sobre literatura, trocando, né, ideias sobre isso. E que bom, né, que tem a Mia, que tem a Kiara aí que faz todo o rolê acontecer também. Que legal, né, Léo? A gente poder estar aqui falando sobre isso. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Mais alguma pergunta? Acho que não. Então é isso, Léo. Quero te agradecer, poxa, sem palavras por esse papo, por essa horinha que a gente passou aqui. Obrigado pela sua sensibilidade. Espero mais encontros. Agora que eu sei que você está morando em Pouso Alegre, você pode vir com mais frequência. Meus pais moram em Pouso Alegre, então eu vou bastante para lá. Espero a gente se encontrar mais vezes aí. E que você venha mais propostas também. Eu também espero o nosso próximo encontro, Tadeu. Eu gostei muito de poder conversar com você, de poder pensar junto. Gostei muito de escutar o que vocês dois falaram aqui depois da nossa conversa. Para mim foi super importante. Assim, eu concordo muito também com tudo que foi dito. Agradeço a oportunidade de falar aqui para tantas pessoas na praça. Muito honrado mesmo. Só agradecer. Obrigado. Obrigado. Pessoal, então é isso. Obrigado pela presença de todos. Muito feliz ver a praça cheia para ouvir sobre literatura. Amanhã tem mais uma gravação do Rabiscos, às 4h, no Mirante Santa Rita. A gente vai falar com a Maria Mello, que também fala sobre interior, que também fala sobre Minas Gerais, através de uma outra ótica. Então é isso. Conheçam o Léo, aqui do lado, vai estar com os livros, quem quiser trocar ideia. Obrigado, Kiara, obrigado, Paulinho, obrigado a todo mundo, toda a produção da Mia, que está aqui com a gente, todo mundo, Bruno.
E a Livros também, que patrocinou. É isso, até amanhã. Então, um beijo a todos. Todo mundo que está de casa, semana que vem a gente volta. Um beijo.